Meus amigos, conceito de crime organizado. Ainda não temos, no nosso país, nenhuma lei que defina o que é crime organizado. O que é organização criminosa? Já temos leis cuidando dos procedimentos investigatórios nesse crime. Mas nós não temos nenhuma lei definindo o que é organização criminosa, quantas pessoas são necessárias, qual é a finalidade dessa organização, duração, estabilidade, etc. Nada disso ainda existe no direito interno brasileiro. Diante da inexistência de um conceito jurídico aqui, o que é que estão tentando fazer? Estão tentando aproveitar o Tratado Internacional de Palermo, que define a organização criminosa transnacional. Estão tentando aproveitar este tratado internacional para dentro do direito brasileiro. Essa é a tentativa. Esse é o escopo. Porém, aqui temos problemas jurídicos bastante graves. Por quê? Pelo seguinte, é que o direito internacional, o tratado internacional, é muito questionado se ele vale para o âmbito do direito interno. Vou apresentar nesse instante, então, 6 razões para não admitir o tratado internacional dentro do direito brasileiro como suficiente para conceituar o que é um crime organizado. 6 razões, 6 argumentos. Primeiro, vamos ao primeiro. Os tratados internacionais valem no plano internacional, indiscutivelmente, inclusive para definir crimes e penas. No plano internacional, não há dúvida. É indiscutível. Por exemplo, o Estatuto de Roma, que criou o TPI, define a competência do TPI, conceitua todos os delitos ali da competência do TPI, e isso, então, pode ser aplicado pelo Tribunal Penal Internacional. Os tratados internacionais valem no âmbito internacional indiscutivelmente. Outro exemplo. Conceito de crime contra a humanidade. É um conceito extraído de toda a jurisprudência das cortes internacionais. Logo, para fins internacionais, este conceito foi dado, é respeitado, é válido e assim não há nenhum problema. Em síntese, e aqui eu encerro o primeiro argumento. Os tratados internacionais valem para definir crimes e penas ou competências no plano internacional. Mas, na nossa visão, não vale no plano interno. E agora então, mais 5 argumentos para não admitir os tratados como fonte do direito penal incriminador aqui no Brasil. Segundo argumento. De acordo com a Constituição brasileira, crime e pena aqui no Brasil só por meio de lei. Porém, qual lei? Lei aprovada de acordo com o procedimento legislativo previsto na Constituição Federal. Não é qualquer lei que define crime e pena. Tem que ser uma lei que siga o procedimento legislativo adequado, lá previsto na Constituição. Um tratado não é lei. Não é lei no sentido de observar aquele procedimento específico da Constituição Federal. Isso é o que se chama de reserva legal. É mais do que princípio da legalidade. Para definir crimes e penas
no direito interno brasileiro, observa-se o princípio da reserva legal. É mais do que legalidade, porque na reserva legal pressupõe uma lei aprovada de acordo rigorosamente com o procedimento legislativo previsto lá na Constituição Federal. Tratado não é aprovado de acordo com aquele procedimento. Logo, tratado não pode definir crime internamente no Brasil. E esse é o nosso segundo argumento. Terceiro argumento, para sustentar que os tratados internacionais não valem internamente como critério de definição de crime e pena. Terceiro argumento é que os tratados, se nós admitíssemos como válidos internamente, eles estariam violando a garantia da lex populi. Que garantia é essa? É a seguinte: lex populi significa lei aprovada pelos representantes do povo, lei aprovada pelo parlamento. É isso que significa lex populi. E aqui está um questionamento que é o seguinte: claro que os tratados são ratificados pelo Congresso Nacional. Portanto, em princípio, poder-se-ia dizer que os representantes do povo estão participando da feitura deste tratado. É verdade, o parlamento participa. Só que, e aqui está o quarto argumento, ratificar um tratado não é a mesma coisa que aprovar uma lei. Dentre outros motivos, por um sumamente relevante. Quem aprova tratado internacional é o presidente da República por ato do presidente, por ato dele. Ele que aprova. O Congresso Nacional ratifica. Mas ao ratificar, não pode mudar os termos do que foi firmado pelo presidente da República. Aqui está o cerne da questão. Como o Congresso não pode redefinir conceitos, como o Congresso não pode alterar o núcleo do que foi aprovado pelo presidente da República, vê-se logo que então é a vontade do presidente que vai preponderar. E o presidente da República não pode, por ato dele, nem criar crime, muito menos pena. Aliás, nem por medida provisória o presidente da República pode fazer isso. Não pode criar crime, nem pode criar pena. O artigo 62 da Constituição proíbe essa iniciativa do presidente da República. E assim, até aqui, nós temos 4 argumentos que não autorizam a admissibilidade da tese de que o Tratado de Palermo definiu crime organizado internamente no nosso país. Não é possível acolher esta tese. 4 argumentos até aqui. Vamos ao quinto. Quinto argumento. O Tratado Internacional entra em vigor no Brasil por meio de decreto. E isso foi sublinhado pelo ministro Marco Aurélio no seu voto proferido no HC 96007. 96007. O ministro Marco Aurélio, de modo muito claro, sublinhou o seguinte: como admitir um tratado no plano interno brasileiro se ele entrou em vigor no nosso país por decreto do presidente da República? Notem, primeiro, há um decreto legislativo de ratificação do tratado
Portanto, esse é um ato legislativo. Em segundo lugar, há um decreto do presidente da República que coloca em vigência no plano interno aquele tratado aprovado pelo parlamento. Mas o ato do presidente da República é um decreto. E por força da Constituição brasileira, apenas lei aprovada de acordo com o procedimento legislativo constitucional, apenas lei é que pode criar crime e pena no nosso país. Decreto não pode criar crime no nosso país. Até aqui, 5 argumentos. Vamos para o sexto? Sexto argumento. E este argumento é do ministro Marco Aurélio no seu voto proferido no HC 96007. Qual o argumento? Fantástico argumento. Muito correto e adequado argumento. Foi o seguinte: ainda que fosse possível admitir o Tratado de Palermo como válido para definir o crime de organização criminosa no plano interno brasileiro, ainda que isso fosse possível, disse o ministro Marco Aurélio, não seria o caso de se admitir o Tratado de Palermo, porque ele definiu o que é crime organizado no plano transnacional, mas não fixou nenhum tipo de pena. Não tem pena. Não há pena nenhuma. Assim, disse o ministro, se admitirmos a definição do Tratado de Palermo, qual pena eu vou aplicar? Qual pena se aplicaria se esta definição não veio acompanhada de uma sanção? Não tem sanção. Nós sabemos que crime definido na lei sem sanção não tem eficácia. Não tem eficácia jurídica. E por que não? Pelo seguinte, crime é um fato típico e antijurídico. Mais precisamente, na nossa concepção constitucionalista, crime é um fato formal e materialmente típico e antijurídico. Porém, todo crime, para ter eficácia, necessita da norma secundária punitiva. Necessita de uma sanção. Isso é o que nós chamamos de punibilidade. Ou seja, ameaça de pena. Um crime descrito na lei, sem ameaça de pena, não tem valor jurídico nenhum. É um dispositivo totalmente inócuo, totalmente ineficaz. E é precisamente o que ocorreu com o Tratado de Palermo, que definiu o crime de organização criminosa transnacional, mas não especificou pena. Não especificou pena. Com esses argumentos, o Supremo Tribunal Federal, no HC 96007, não admitiu o Tratado de Palermo como suficiente para descrever o crime de organização criminosa no plano interno. E ainda, se quiséssemos ampliar um pouco mais, nós poderíamos ainda invocar um último argumento, mais um argumento extraordinário. O tratado versa sobre organização criminosa transnacional, que envolve vários países. E, quando se trata de uma criminalidade interna, nós não podemos aplicar um transnacional para o interno, porque estaríamos admitindo uma analogia contra o réu. Serviria isso de um sétimo argumento. E assim, fechamos todos os argumentos. Para nós, hoje não existe definição de organização criminosa no nosso país. Estamos de acordo com o HC 96007 do Supremo Tribunal Federal, que decidiu neste sentido. Jus 15 é um programa do portal Atualidades do Direito sobre temas controvertidos. Venha, participe do nosso programa Jus 15. Avante!